Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre inflação. Bom, esse tem sido um tema absolutamente relevante nos últimos meses, porque a inflação ao consumidor disparou no Brasil e no mundo. A gente tem pressão inflacionária na Europa, as taxas de inflação dos Estados Unidos são as mais altas em 30 anos, e na América do Sul não é diferente. As razões para essa alta de preços internacionais já é bastante conhecida. Depois da pandemia, os governos estimularam muito suas economias, houve aumento de gasto público, aumento dos programas sociais, aumento de programas de apoio às empresas, os bancos centrais reduziram a taxa de juros e aumentaram a liquidez do sistema, ampliando o volume de recursos em circulação na economia. Tudo isso fez com que a retomada econômica fosse bastante rápida, a demanda se acelerasse de maneira importante numa situação em que a oferta ainda estava limitada. Muitas empresas ainda com produção restrita, produção limitada, muito confinamento. Isso gerou desequilíbrios importantes na logística global e nas cadeias de produção no mundo todo. Começou a faltar peças e insumos, o que gerou realmente um problema de abastecimento. Além disso, a gente teve altas substanciais de preços de matérias-primas, principalmente alimentos e combustíveis. Numa economia aquecida, isso acabou implicando espaço para as empresas repassarem custos e alta para a inflação ao consumidor. A gente teve aqui no Brasil também fenômenos locais, principalmente fenômeno climático. A gente teve quebra de safra, o que pressionou o preço de alimentos e combustíveis. A gente teve também um problema de energia elétrica com a escassez hídrica, fazendo com que a gente tivesse menos oferta de energia. Aqui no Brasil também teve problema cambial. A desvalorização pressionou ainda mais o custo das empresas num contexto de economia aquecida. Portanto, isso tudo gerou uma pressão de inflação importante. Quando a gente olha o IPCA acumulado em 12 meses, a inflação veio se acelerando ao longo de 2021 e alcançou um pico de 12% ali nos meses de abril, maio e junho. Interessante é que depois de julho, a inflação começou a ceder. Ela já está rodando próxima ao patamar de 7% em outubro. E mais importante, os núcleos de inflação, que é aquela medida que exclui preços mais voláteis, como alimentos e combustíveis, também já mostra queda, portanto um quadro bastante mais favorável. A parte difícil é saber o que vai acontecer a partir de agora. E aí eu deixo isso para o Carlos. Carlos, fala um pouco do cenário inflacionário para os próximos meses. A perspectiva para os próximos meses é bastante positiva. A desinflação já está acontecendo de forma bem intensa e quando a gente olha para os principais segmentos ali da inflação, a gente também vê um quadro favorável, mas que ainda merece atenção, porque a inflação do ano que vem deve permanecer num patamar relativamente alto. A gente está falando de uma inflação próxima a 5%, com alguns riscos, para mais e para menos, mas ainda uma inflação relativamente elevada, o que merece alguma cautela ainda do Banco Central. Mas olhando para a inflação, a gente geralmente divide ela em 4 grupos. De um lado a gente tem os preços administrados, regulados pelo governo, como é o caso da gasolina, dos preços de medicamento, das tarifas públicas, e do outro a gente tem os preços livres, que a gente em geral divide nos preços de alimentos, nos preços de serviços e nos preços dos bens industriais, os bens produzidos. Do lado dos administrados, a gente já viu uma queda importantíssima da inflação, uma deflação na verdade, puxada por preço de combustíveis. Os preços de combustíveis caíram não só pela queda do petróleo no mercado internacional, como também pela apreciação cambial. Isso permitiu aqui com que os preços da gasolina caíssem bastante e colaborassem bastante para a inflação também. A perspectiva para o próximo ano não é de grande aceleração. A gente não vê problemas climáticos afetando a energia elétrica. O petróleo, com uma desaceleração da atividade global, também não deve ter uma puxada de preços, como a gente viu nos últimos anos. Então a gente deve continuar com uma inflação de preços administrados relativamente tranquila. E a inflação mais baixa desse ano acaba colaborando para os contratos, para os reajustes das tarifas públicas no próximo ano. Os preços de alimentos também têm sido bem favoráveis. A safra e as perspectivas de produção e clima são muito positivas e por isso a gente também não deve ter uma grande pressão de preço de alimentos no próximo ano. Os bens industriais já cederam bastante, foi um grupo que sofreu muito durante a pandemia por conta das restrições na cadeia global de produção, vários problemas, várias restrições ali, seja de transporte, de produção, logística, enfim, sofreu bastante e agora esse grupo já devolve com uma inflação também bem mais baixa. Onde a inflação ainda se mostra bem resistente
são os serviços por conta do mercado de trabalho, que segue muito forte. Deve desacelerar, perder força um pouco mais para frente, mas ainda assim é uma inflação que mantém a inflação total mais resistente, mais próxima a 5 e, portanto, exige alguma cautela do Banco Central. Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Até a próxima. Um abraço.